Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez iniciando a semana, debaixo da direção, debaixo da bênção do Senhor, e que possamos consagrar tudo ao Senhor, que a nossa semana inicie abençoada e que tudo que formos fazer esteja debaixo daquilo que é a vontade do Senhor, amém? Espero que a palavra que eu venha compartilhar com todos aqui seja edificante para os seus corações e que o Espírito Santo possa trazer a revelação daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, amém? E a passagem que o Senhor me ministrou, que está em Gênesis 37, que fala sobre a história de José, inicia ali a história de José. E quando nós falamos de José, muitas vezes nós apenas lembramos do José governador, aquele que é próspero, a prosperidade, que salvou seu povo da escassez, da fome, da miséria. Porém, houve um processo nesse percurso. José passou por várias situações desafiadoras em sua vida. E desde já, José sendo o filho ali, o predileto do seu pai, junto de Benjamim, porém José era mais visto ali por ter 17 anos, já ser jovem, e os seus irmãos tinham inveja dele. Imagine você estar em meio de vários irmãos, porém quando nós pegamos a história de Jacó, a gente viu o processo dele também, os desafios que ele teve com seu sogro, e a gente vê que quando ele realmente alcançou ali, casar com uma mulher que ele realmente amava e teve, José, que foi, foi ali a promessa da velhice dele, e logo depois veio Benjamim, que foi logo quando a sua esposa faleceu. A gente vê que houve vários conflitos. Imagine você crescer num ambiente onde tem outros irmãos com outra mãe, e se a gente for ver, imagine, José era o filho que mais o Jacó amava, mais é mimado, mais é cuidado, Porém pois ele era o filho, da velhice de Jacó. E logo ali a gente vê que Jacó já o Senhor já fala, o seu nome Israel. E quando começa a história de José, a gente vê José ali, sendo aquele que os irmãos estavam sempre funilando. E José havia recebido um sonho de Deus, dois na verdade, porém ele tem um sonho e fala aos seus irmãos dos peixes, que os peixes de seus irmãos rodeavam a ele, e aí eles logo já falaram, você reinará sobre nós, e não contente, ele vai logo depois ele fala o outro sonho que o Senhor colocou sobre ele, que o sol, a lua e as estrelas se inclinavam perante ele. E aí, eles falam, porém o pai e a mãe se curvará a ti, nós se curvaremos a ti, E logo eles já começam a se enfurecer, porém Jacó já havia entendido que foi da parte do Senhor aquilo, e começou a refletir sobre. E inicia ali um processo de José. Ele estava ali e seu pai pergunta, se seus irmãos estão apacentando as ovelhas em Siquém, e ele prontamente ele fala, vai, chama os seus irmãos e vê como eles estão. E ele prontamente, eis-me aqui, vou lá. E no percurso ele vai e havia um homem ali que viu que José estava meio perdido. E ele pergunta, o que procuras? E José fala, estou procurando meus irmãos que estavam apacentando as ovelhas por aqui. Porém ele fala que ouviu eles falando que estavam indo para Dotã. E ele vai, para esse local. E havia um percurso, à frente. Porém, ele nesse percurso indo à frente, ele vê logo os seus irmãos ali. E os seus irmãos já, furiosos, já conspirando, já gritam, eis o sonhador. E começaram já entre si falarem, vamos matá-lo, Vamos matá-lo e vamos pegar um animal ali, vamos dizer ao pai que o animal, o devorou, e até mesmo usariam a túnica que, foi o que ativou a inveja deles, que José recebeu de seu pai, uma túnica. E quando eles falam, não, enxertemos a túnica de sangue e falemos que ele foi devorado aí por um animal selvagem. Porém, Rubem fala, não mataremos ele, não derramaremos sangue dele, pois ele é carne de nossa carne. E aí ele dá a ideia de jogar numa cisterna ali seca. Nesse momento, jogam José na cisterna. E aqui já começa, algo que a gente vê o trabalhar do Senhor. Lá atrás, o Senhor deu um sonho para ele. Muitas vezes recebemos um sonho da parte do Senhor e nós almejamos esse sonho, A gente pode até sonhar algo para nossas vidas, porém quando Deus nos dá um sonho, a gente vê o quão grandioso é, E quão
né, queime em nós isso. E a gente muitas vezes só queremos deslumbrar o sonho, né, visualizar o final disso, de quando acontece. Muitas vezes nós não entendemos como, né, acontecerá, porém nós começamos a se alegrar com isso. E nesse momento a gente começa a trazer para nós o ensino, que muitas vezes o Senhor nos dará sonhos, né, nos dará uma visão, nos dará um norte, porém a gente vamos ter que buscar nele a capacitação para nós estarmos, né, passando pelo processo, porque tudo há um processo, tudo há uma dor, tudo haverá desafios, virão pessoas que se levantarão contra nós, né, pessoas que não vão saber ouvir, né, aquilo que o Senhor tem para você. Muitas vezes o Senhor nos dará sonho, muitas vezes nós, na nossa ingenuidade, na nossa inocência, falaremos nossos sonhos para quem não tem a capacidade de sonhar, muito menos pode imaginar aquilo que o Senhor tem para nós. Porém, a gente tem que guardar aquilo que é de Deus para nós, pois a palavra do Senhor, né, já nos diz, né, não entregue pérolas aos porcos. E isso já nos traz uma menção que tem coisas preciosas da parte de Deus que temos que saber bem para quem vamos estar falando, né? E aqui José havia dito seus sonhos e seus irmãos já num conflito ali de não aceitar, né, que o pai prefere, né, mais que os irmãos, porque a gente já vê aqui várias coisas, né, a raiz de rejeição, falta de paternidade, falta de amor, falta de afeto, a gente vai vendo várias coisas aqui. E quando nós começamos a entender, né, José e o processo dele doloroso até ele alcançar lá na frente, né, o que o Senhor tem, a gente vê que há desafios pela frente. E quando os irmãos dele, né, planejam jogar ele na cisterna, a gente vê que a gente vê a tal frieza deles que eles estão comendo ali. E imagine José lá dentro da cisterna, uma cisterna seca, poderia ser funda. E imagine o desafio dele numa cisterna, né, clamando pelos seus irmãos, né, me tirem daqui, me tirem daqui. Quantos de nós muitas vezes estamos em situações que parece que estamos numa cisterna, né, seca, parece que só vê escuridão, não vê saída, parece que estamos no fundo do poço e nós não vemos saída, não vemos para onde ir. E muitas vezes porque pessoas nos apunhalou por trás, né, nos enganou, nos traiu, falou palavras que nos feriram, e muitas vezes nós nos encontramos numa cisterna vazia. Porém, nós temos que lembrar de um Deus que nos dá um sonho, nos dá um propósito, nos dá um chamado, Ele nos dá uma direção e Ele trará uma capacitação do alto. Porém, nós teremos que clamar a Ele. E aqui o Senhor já tinha todo um plano para José. E quando nós entendemos que esse processo de José até chegar onde ele chegaria, que eu quero estar ministrando durante esses dias da semana, o Senhor ele deu uma capacitação para José. Então os seus irmãos ali, a gente vê que Rúben, né, já interviu ali em querer derramar sangue, né, que os seus irmãos já queriam matá-lo. Porém daí vem Judá, que logo eles ali comendo, eles veem uma caravana vindo e eles veem que são ismaelitas. E ali eles vêm, a gente já vê até uma menção, um link com Jesus lá na frente. A gente vê que eles vêm ali no versículo 25 do capítulo 37, vem, ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos, deem-nos de aproveitar matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue. Vinde e vendamos-los os ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Aqui já inicia aquilo que o Senhor já estava preparando para José. Então a gente vê ali, né, que tudo há um plano do Senhor, tudo há um propósito. A gente olhando, né, a história de José, muitas vezes, a gente hoje parece fácil, né? Porém, a gente tem que trazer um ensino para nós isso. As situações desafiadoras que virão mediante a pessoas que muitas vezes nós acharemos que estará do nosso lado, que amamos, que estará caminhando conosco, que estará ali nos apoiando. Porém, muitas vezes vão ser aqueles que vão nos empurrar para baixo, vão fazer nós cair, e muitas vezes vamos ter que clamar ao Senhor. A maioria das vezes nós temos que clamar ao Senhor, pois Ele é o único que pode nos tirar de uma cisterna seca.
É o leão que pode nos tirar de um lugar onde só vê escuridão, onde só vê um lugar onde não tem saída. E é o Senhor que pode nos tirar. Imagine, ali foi todo um plano, foi todo um cenário já sendo formado por Deus para que José fosse levado para aquilo que o Senhor tinha para ele. E José, aqui sendo, já consigo ver algo que sem eles entenderem, né? Ainda que Satanás queira ceifar os nossos planos, os nossos sonhos, que são os sonhos de Deus, quando nós entendemos que nós vamos viver os sonhos de Deus, Satanás ele tentará. Porém, quando nós buscamos no Senhor estar debaixo da vontade dele, o Senhor é quem tem toda a direção, o Senhor é quem tem todo o controle de nossas vidas. E é Ele quem governa, é Ele que reina. E aqui, queria terminar nesse momento onde ele é vendido para o Egito, e amanhã continuar, né, esse percurso aqui de José. A gente temos que lembrar que o Senhor nos dará sonhos. Teremos que pensar, né, naquilo que é a vontade de Deus em nossas vidas. E ver se as pessoas que estão ao nosso lado, né, a gente deve compartilhar aquilo que o Senhor colocou para nós vivermos. E o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito para cada um de nós, para vivermos as promessas do Senhor. Então que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem. Amém? Em nome de Cristo Jesus eu queria estar trazendo essa palavra com temor e terminar orando conosco, amém? Deus amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, mais uma vez te honramos, te damos graças, te damos favor, Pai, pois o Senhor é digno, o Senhor é quem tem todo o governo, o Senhor é quem tem todo o controle, Pai, de nossas vidas. Entregamos a Ti todas as nossas vontades, todos os nossos sonhos estejam esquadrinhados com Teus sonhos, Pai, que possamos olhar para o alto, buscar de Ti, Pai, a Sua vontade, que venhamos guardar aquilo que o Senhor colocou para nós, Pai. Sabemos que o Senhor, Pai, tem planos, o Senhor tem propósito, o Senhor tem sonhos, o Senhor tem, Pai, promessas para cada um de seus filhos, Pai, que possamos, Pai, estar debaixo da Tua vontade, assim como José esteve, Pai, obediente à Tua vontade, que ainda que pessoas venham, Pai, nos derrubam, Pai, ainda que pessoas queiram muitas vezes nos trair, Pai, nós entendemos que o Senhor é quem está com a mão poderosa sobre nossas vidas, Pai, que possamos, Pai, estar com o nosso coração guardado, Pai, com o nosso coração blindado, Pai, e estarmos, Pai, sendo capacitados pela Tua vontade, Pai, que tudo aquilo que muitas vezes vem para nos derrubar, para nos ferir, para nos machucar, até mesmo para querer ceifar a nossa vida, nós sabemos que o Senhor é quem governa, o Senhor é quem reina, o Senhor é quem tem todo o domínio, Pai, o Senhor é quem tem todo um cenário sendo desenhado, sendo norteado, sendo direcionado para a promessa, para os sonhos que o Senhor tem para realizar em nossas vidas. Eu oro pelos meus irmãos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo trazendo a luz da Tua palavra, trazendo a revelação, trazendo sonhos, trazendo visões daquilo que o Senhor tem, Pai, para cada um de nós, no nome de Cristo Jesus, assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Queria terminar aqui que amanhã possamos estar mais uma vez com essa palavra, continuando, né, essa jornada de José, e que possamos estar consagrando o nosso dia a Ele, possamos ter um dia abençoado, debaixo da vontade do Senhor, debaixo daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Tome posse dessa palavra, guarde, né, os sonhos que o Senhor tem para cada um de vocês. Amém, irmãos? Deus abençoe e um ótimo dia.